Obrigado, pastor João, pela presença. Pastor Adriano. Quanto tempo eu não via ele? Até meio sem jeito, pensando em uma madeira aí, eu fiz. Livro de 2 Reis, capítulo 4, vamos ler alguns versículos. Versículo 9 diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno, repita comigo, pequeno, no terraço da casa, e colocar nele uma cama, repita comigo, cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim quando ele vier, a nossa casa poderá ficar lá. Versículo 28. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não me disse que não me enganasse? Aleluia, Deus. Irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida em nosso meio. A história de uma mulher, que a gente nem sabe a história dela do passado, mas que vem ensinando nós os valores do verdadeiro cristianismo. Porque é bem lícito no nosso século, na nossa geração, que nós estamos passando por um declínio, tanto espiritual como de conhecimento. E hoje nós vamos aprender com essa mulher o passo a passo como ser um verdadeiro cristão. Por que você fala isso, irmãos? Porque tem gente que nós estamos fazendo o Evangelho como algo cultural. O Evangelho nunca foi cultural, o Evangelho sempre foi anticultural. Por que você fala isso, irmão Francisco? Porque se você for prestar atenção, quem me chama de evangélico é o IBGE. Eles fazem uma pesquisa que você é bandista, é católico. Aí quando a pessoa falar protestante, então nós vamos chamar você de evangélico. Sendo que a Bíblia nunca chamou nós de evangélico. A Bíblia sempre chama nós de algo maior. Porque a Bíblia requer de você algo maior. Aleluia, Deus. E quando a gente vai na história dessa mulher, irmão, ela dá os passos, vem explicando para nós a passagem, o passo a passo de ser um verdadeiro cristão. E qual é a primeira lição que a gente aprende com essa mulher, vocês? A primeira lição que nós aprendemos com essa mulher é porque o Espírito Santo é você quem escolhe se ele vai fazer morada ou só visita. Meu Deus, olha aí. O Espírito Santo ele vai te dar a opção, mas quem escolhe é você. Porque a mulher escolheu o melhor, ela escolheu fazer uma morada. Porque naquela época, pastor, não é como hoje, que nós atraímos a atenção do Espírito Santo, e qualquer um aqui pode ter. Na época era só os homens de Deus que carregavam esse Espírito. Então, aquela mulher percebeu que o profeta, o Espírito Santo fazia a morada nele. Então, a primeira coisa que ela faz é fazer um quarto, uma morada. Ela dizendo: eu preciso dessa presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nunca vai invadir, ele sempre vai dar a opção para mim. Aleluia, Deus. E qual é a segunda lição, irmão Francisco, que nós aprendemos com isso? A segunda lição que nós aprendemos com isso, que ela primeiro conheceu o profeta. Conheceu. Aleluia. Depois ela conviveu. E depois ela confiou. Por que você fala isso, irmão Francisco? Porque primeiro ela ficou observando. Depois ela insistiu que o profeta vinha almoçar na casa dele. Na casa dela. Então ela conheceu, conviveu. Depois que ela conheceu e conviveu, ela confiou. Olha aí. Aí fez sentido essa passagem de manhã. Falou com o marido dela: deixa que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Aleluia. Porque, irmão, conhecer é quando alguém me apresenta, mas conviver é diferente. Aleluia. Porque conhecer, a pessoa lhe apresenta, mas para saber quem é a pessoa, só se você conviver. Essa é a lição, irmão.
Porque tem muita gente que prega bonito, tem muita gente que canta bonito, mas na verdade a gente nem conhece. Mas quando a pessoa convive é que você vai saber quem é ele, o pastor que é. Porque conviver é diferente de conhecer. Primeiro você conhece, depois você convive e o último passo, você confia. Esse é o passo, irmão. Não vai botar qualquer um na sua casa, irmão. Só que a gente tem dificuldade, a gente se atropela muito, meu pastor Adriano, pelo jeito de pregar, pelo formato de se expressar. E às vezes a gente pensa que aquela pessoa é o homem de Deus, mas na verdade não. Quantos escândalos tem por aí? De pessoas despreparadas pregando nos cultos brasileiros, envergonhando o nosso evangelho. Porque não está envergonhando só a igreja, está envergonhando a Cristo. E quando envergonha Cristo, nós perdemos a credibilidade no meio da sociedade. Porque o evangelho é isso, é santidade. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Mas também nós temos que ser reconhecidos perante a sociedade. Glória a Deus. No nome de Deus, não pelo que fala, não pelo que prega, mas sim pelo que vive. Aleluia a Deus. Glória. Aí a Bíblia faz questão de dizer que ela foi fazer um pequeno quarto. Repita comigo, pequeno. Pequeno. Porque muita gente só quer dar o melhor na igreja grande. Muita gente só quer dar o melhor quando tem 300, 400 pessoas. Eita, glória, aleluia. Mas essa mulher vem ensinando. Meu quarto Deus. é pequeno. Ai, Aleluia a Deus. Glória. não tem luxo. Não tem luxo. A igreja é pequena, não tem cerâmica. Mas o principal ela tem que é a presença de Deus. Tem muitas igrejas por aí, irmão, que é com bem mais grande, bem mais bonito, mas a presença, pastor, já saiu há muito tempo. Mas a nossa igreja aqui, irmão, é diferente. Porque você fala isso, irmão, todos os visitantes, é humano, 100% dos visitantes, quando visita aqui, fala, mas a igreja até que é bagunçada, mas tem o melhor, que é a presença de Deus. Glória a Deus. E aqui vem agora, o segredo, por que a igreja é diferente? Glória a Deus. Por quê? Primeiro, cama simboliza a honra. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Verdade. Quando você honra a Deus, Deus dá o melhor para nós. Glória a Deus. Oh, Segundo, aleluia. cadeira significa posicionamento. Quando a igreja se posiciona, o pastor Gessivano, o reino cresce, o reino cresce. Glória. E é tão bonito que Deus está despertando a gente. Pastor Gessivano, eu não sei se o senhor percebeu, o pastor Andrés e o pastor Gessivano não foi evangelista, mas foi uma quantidade boa. E Deus se agrada, sabe por quê? Porque nós estamos passando para Deus, nós não estamos apegados aos líderes das igrejas. Nós estamos passando para Deus. Mas o pastor aí também, mas o dever é meu e seu. Aleluia a Deus. Eu fiquei feliz. Não sei se o pastor essa semana também ficou, eu pensava que ia dar umas 6, 7 pessoas. Mas quando eu vi aquele tanto de gente, eu digo, rapaz, as coisas estão mudando, viu? Glória a Deus. E é isso que Deus espera da gente, Verdade. posicionamento. Aleluia. Glória a Deus. A terceira coisa que ela falou que é botar o candeeiro. O candeeiro simboliza, irmão, simboliza o fogo, irmão. O fogo da minha vida, o coração nunca pode apagar, irmão. Aleluia a Deus. É bem notório que quando a gente passa o tempo de cristão, a nossa vontade de buscar, a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a Bíblia, ela vai diminuindo. Por quê? A gente vai adquirindo nossas técnicas e pensa que isso é o suficiente. Meu Deus, olha aí. Pensa que isso é o que faz a diferença para esse tudo aí. Mas na verdade não. A única coisa que faz a diferença numa pregação é o fogo de Deus. E é isso, irmão. A gente tem que começar a seguir o exemplo dessa mulher. Quando a gente fala, ela fala quarto lugar de intimidade, irmão. Essa que é a boa. Deus tem falado não só aqui no mundo pedregal,
sobre a questão disso. É Deus alertando a gente. Verdade. Está falando que a pouco, busca mais. Eita, Deus, é mais. Eita, Tá pouco, jejua mais. Aleluia! Porque quanto mais você faz para Deus, quanto mais você busca para Deus, Deus vai lhe honrar, irmão. É É, certeza. desse jeito. Glória a Deus, aleluia. A sexta coisa que me chama a atenção, irmão, nesse texto, o filho dela morreu. O filho dela morreu. Eu li esse texto mais de 100 vezes, só para pregar aqui. Eu não vi em nenhum momento ela preparando o velório. Não tem. Olha aí, ó. Ela não prepara o velório. Ela vai em busca da solução. Meu Deus, olha aí. O que é que você está fazendo com o que Deus lhe entregou? Você está enterrando ou você está buscando a solução? Eita, Deus, maravilhoso. Deus entregou muitos dons bonitos aqui para muita gente da igreja. Deus entregou uma ceia aqui para alguns. Mas a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com o dom? Oh, aleluia. Meu Deus. Santo Deus. Tem gente que me chama de crente radical, mas não é que eu sou radical, é porque é a verdade. Porque parece que nós gastamos nossos dons só pregando. Parece que nós gastamos só o nosso dom só com o microfone na mão. Parece que nós gastamos o nosso dom só louvando. Mas o nosso dom é para ser usado aqui, irmão. Mas também deve ser usado ali, ó. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, aleluia. Isso é o defeito, irmão. Nossa. A gente tem que ser só pregador de culto. A gente, o mais importante é que o Thierry falou. Ele falou, eu nem sabia disso. Ele falou que quando se converteu, ele ficava de 6 da manhã até meia-noite, pregando nos ônibus. Eu até falei para o Michel, caramba, isso é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Pregando para quem tem sede. Aleluia, Deus. Para quem tem fome. Aleluia. É diferente, pastor Gutiérrez. Você pregar para alguém que já sabe, para alguém que não sabe. Tem muita diferença. Por quê, irmão? Porque aquele que sabe, ele vai caçar o erro no meio da sua pregação. Aquele que sabe, ele vai sempre encontrar o defeito em você. Olha aí, ó. Mas aquele que não sabe, Eita, Deus maravilhoso. o olhar é diferente. O olhar é diferente. Porque ele vai acreditar naquelas palavras que você está lançando. Foi como o pastor Leandro falou, por isso que a gente tem que profetizar. Aleluia. Verdade. E a sunamita, ela foi em busca da solução. E qual é a sétima lição que a gente aprende aqui, irmão? Nesse texto. A sétima lição é que a gente aprende nesse texto que a gente não pode se abrir para todo mundo. Você falou, vou ler o texto, quando o filho dela morre, ela não chorou nem na frente do marido, nem na frente dos servos que preparou. E quando chega no Monte Sinai, Eliseu manda Geazi na frente, só porque ela conhece quem é e quem não é. Meu Deus, olha aí, aleluia. Ela conhece quem é e quem não é. Aí Geazi vai e pergunta para ela: vai tudo bem? Parece que Geazi parece que tinha um espírito de adivinhação, porque ele já perguntou: vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela responde: vai tudo bem. Mas aí quando ela chega na frente de Eliseu, ela ainda faz questão de dizer que ela se joga aos pés dele. Meu Deus, olha aí. E quando ela se joga aos pés dele, Geazi vai questionar, vai puxar ela. Aí Eliseu fala para Geazi: sabe que o seu espírito de adivinhação está lá. Ela está amargurada. Por quê, irmão? Porque a gente deixa se enganar por várias profecias. Na verdade, nem é Deus que está falando. Se a pessoa que está pregada, emocionada e fala naquele momento de emoção. É por isso que nós temos alguns crentes frustrados na igreja. Porque acreditou naquela profecia que não era Deus que estava falando. Coisa ruim, pastor Andrés, é quando você acredita numa profecia, pastor Giovanni, e não acontece. Coisa ruim é quando você acredita naquela profecia, passa-se o tempo e não acontece.
Deus. Agora já está duvidando. Porque essa sunamita representa em você. Porque quando é para você profetizar para alguém, você é bonzão. Quando é para profetizar na vida da tua família, você é bonzão. Eu quero ver profetizar na sua. Quando as coisas vão mal. Essa é a diferença. Os outros é fácil, para nós é difícil. Os outros, Deus manda falar para os outros é fácil. Mas mandar falar para alguém da família é difícil. Por quê? Porque é a família que convive com você, a família que lhe conhece. E não vai ser qualquer palavra que você lançar que a sua família vai aceitar. É forte. Porque a sua família não está ligada no tanto que você ora. A sua família não está preocupada no tanto que você lê a Bíblia. Mas a sua família vai estar preocupada no seu comportamento. Glória a Deus. Nos momentos difíceis é que a sua família vai analisar. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você prega, não é o tanto que você canta. Mas é no seu comportamento na hora difícil. É no seu comportamento que você perdeu alguém da sua família, perdeu um irmão, uma mãe, um pai, mas é no seu comportamento, irmão. Você vai agir diferente ou vai ficar agindo do mesmo jeito? Esse é o papel da igreja. Além de cuidar do nosso espiritual, também cuidar do nosso psicológico. Aleluia. Apesar de aqui não ser uma coisa de psicologia. Mas esse é o papel da igreja. Nos ensinar a se portar perante a sociedade. Nos ensinar a se comportar perante as situações que estão na nossa vida. Aleluia, Deus. Glória. É maravilhoso, Deus. Desse jeito. A Bíblia fala do bordão. E a sunamita não queria sair do monte, senão se Eliseu fosse. Só que Geazi, ele se apressou para fazer aquele pega o bordão. Porque Geazi não está atrás de buscar Deus. Tem muitos Geazi nas igrejas brasileiras. Geazi não está atrás de buscar a presença de Deus. Geazi não está atrás da palavra de pregar a verdade. Mas Geazi está atrás da fama. Meu Deus. O Geazi da igreja brasileira está atrás dos status sociais. Geazi está atrás de likes. O Geazi da igreja brasileira está atrás de aplausos. Geazi das igrejas brasileiras está atrás de provocar só o movimento. Só a dança, só o pula-pula, só o oba-oba. Deus, olha Mas não aí. está preocupado em curar. Ele não está preocupado em transformar ninguém. Ele só está preocupado em aplausos e fama. Mas o interessante é que Jesus chega, toca o bordão do menino. O que é que a Bíblia fala que acontece? Então é isso, irmão. É isso. Tem muita gente lançando palavra de maldição para nós. Tem muita gente falando de nós não vamos chegar onde a gente quer. Olha aí. Mas é tudo Geazi. Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia, Jesus. A própria Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então não tenha medo das palavras de Geazi. Geazi só vai passar por você que já é para desanimar. Geazi das vidas vai passar por você só para parar. Porque o Geazi, quando a pessoa está avançando, a intenção dele é parar. Mas aí Eliseu chega no cenário. 2 textos depois Eliseu chega no cenário e mostra para Geazi. Nós já dissemos aqui, mostra para Geazi. Fecha aqui agora. A primeira coisa que Eliseu fez, trancou a porta e deixou Geazi para fora. Repita comigo, Geazi para fora. Geazi pra fora. E Geazi vai querer ver você pregando. Geazi vai querer ver você profetizando, vai querer imitar você. Mas Eliseu não. Trancou a porta. Geazi, espera aí, eu vou fazer o milagre. Aí a Bíblia fala que ele fez o quê? Orou. A Bíblia fala que ele orou. Ele ora a primeira vez, pastor Jorge. E a Bíblia faz questão. Aleluia. Chega ele anda no quarto.
Ele orava e entrava no quarto. Mas a Bíblia não diz o que ele falava quando ele estava andando. A Bíblia só relata que ele orava. Aí a Bíblia diz que ele deita-se sobre o menino e bota a boca com o outro. Aí a Bíblia diz que ele levanta, ora de novo e anda no quarto e deita sobre o menino de novo. A Bíblia faz questão que ele está sem espírito. Quando o menino ressuscita, ele abre a porta. Olha aí, aleluia. Primeiro que vai ver o menino vivo, não vai ser a mãe, vai ser o Geazi. Aleluia. Glória a Deus! É forte, Aleluia. Primeiro que vai ver o seu milagre vai ser aquele que vai ser o milagre que faz para você perder. Esse vai ser o primeiro. A mim faz questão, mostra para Geazi. Geazi, olha só o milagre aí. Chama a mãe do menino. E a Bíblia faz questão de dizer, irmão, que quando a mulher chega, ela não vai direto para o filho. Ela se joga aos pés de Eliseu. Sabe por quê, irmão? Isso mostra gratidão. Aleluia. Porque o que nós mais temos no nosso meio é a ingratidão. Olha aí. O que mais tem no nosso meio é a ingratidão, tanto com os nossos líderes como com Deus. Quantas pessoas, irmão, essa igreja está cheia. Quantas pessoas chegam aqui quebradas, destruídas, desempregadas. Deus abre o joelho, Deus dá carro, Deus dá casa. A questão é, cadê essas pessoas agora? Estão igual ao Geazi, estão só atrás do mundo de Deus. Estão só atrás do mundo de Deus. Quando Deus dá, ó, ia na pila. Aí Deus bota na prova, perde tudinho. Aí volta de novo. Aí fica um tempo na igreja, com 2 anos, 1 ano e meio, Deus restaura tudo de novo. É só restaurar, pastor. A pessoa já corre. Porque as pessoas estão atrás do que Deus pode dar, não pelo que Ele é. E aqui tem muitos testemunhos, tem muitos. Que estavam na prova e hoje tem tudo, mas estão firmes. Eita, Deus, Estava na luta. O pastor Gutierrez lá dando de bando. Quem vai deixa esconder essa dando de bando? Levou o time na cabeça. Olha, vai hoje, filho. Passa de igreja. Ele contou lá que o policial fala que ele vai morrer. Foi, pastor? Desejando, profetizando, igual o Geazi. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. olha aí, ó. Aí Deus olhou lá e disse: mas vai morrer nada, vai ser. Tem muitos aqui. E essa é a mensagem dessa noite. É forte, Deus, glória. Mas espero que vocês tenham aprendido com a Sunamita. Olha aí. A primeira coisa que nós aprendemos com ela: você vai trazer morada ou visita. A segunda, conhecer, conviver e confiar. A terceira fala dos 4 lá. A terceira é do 4, a cama. A quinta é a principal, irmão. Não expõe sua vida para ninguém. Aleluia. Se for para expor, irmão, expõe para Deus. Se for para pedir algo, peça para Deus, É irmão. desse jeito. Deus vai dar o nosso avivamento, pastor. Amém. Glória a Deus. Porque se nós seguirmos o passo dessa Sunamita aqui, nós vamos longe. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Não só o dela, né? Glória a Deus. Para finalizar, terminar aqui agora. Que é o exemplo de Eliseu. O exemplo arrasta mais do que palavras. Olha aí, ó. Por quê? Glória a Gosto Deus. desse texto aqui, ó. Mas na passagem de Naamã, tem uma jovem lá que está Naamã estava com lepra e a jovem faz menção. Ah, se Naamã tivesse em Israel, porque lá tem um santo homem de Deus. Meu Deus, olha aí. O exemplo de Eliseu, rompendo fronteiras. Aleluia. E esse é o nosso exemplo, irmão, que nós temos que dar, romper fronteiras. Aleluia. Glória a Como Deus. o pastor dele falou, esse é o exemplo nosso romper fronteiras. Amém. Ladrão de banco, pastor, casar com você ia correr.
consegue nem contar. Tá falando aqui, essa igreja só tinha atrapalhado só. Deus foi liberto. Se coloque de pé. Vou nem falar dos outros aí, né? Ei, Adriano, tá todo mundo liberto já, todo mundo na bênção, viu? Todo mundo tranquilo. Todo mundo em paz. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Você tá não posse essa palavra?